Olá, seja muito bem-vinda. Você está no podcast Mulheres que Apaixonam. Aqui nós discutimos sobre a lógica dos relacionamentos. Para mulheres apaixonantes que querem viver um relacionamento descomplicado, maduro, próspero, sem mimimi, através do conhecimento profundo do formato do seu corpo, das leis sistêmicas, da inteligência emocional, com gotas de bem-estar. Eu sou a Paula Abreu e o tema de hoje é: tinha tudo para dar errado e acabou dando tudo certo. Quem diria que aquela menininha de olhos claros, tão pequenininha, filha de um militar e filha de uma vendedora, que gostava tanto de estudar, que nas horas vagas, depois do colégio, fazia aulas de reforço para os amigos da escola, passava provinhas no mimeógrafo, quem lembra disso? E que quem acertasse ganhava um ponto na prova oficial. Que adorava os esportes, principalmente o vôlei, e que amava a dança. Que aos 13 anos fez um acordo com a sua prima, Roberta, linda. A gente se chamava de irmãs de alma, né? De que nós faríamos nossa produção independente. Teríamos filhos por conta própria. Mal sabia eu que 3 anos depois, com 16 anos, quando eu comecei a sair, e amante da dança, né? Era tudo que eu buscava nessa minha época. E filha de um pai militar, que não me permitia voltar com outras pessoas ou voltar sozinha. A gente tinha uma escala, né? De como os dias que eu poderia sair, que eram os dias que ele estaria trabalhando à noite, que ele poderia me buscar. E no dia 17/7/1999, eu tinha um aniversário de uma pessoa muito querida, o meu amigo Wagner. E nessa turminha, todos nós nos reuníamos para dançar, todas as vezes que nós saíamos, né? Nosso maior êxtase, quando a gente saía, era a gente poder se reunir, fazer uma grande roda, assim, e a gente poder dançar ali a noite toda. Dançar exaustivamente, de precisar tirar os sapatos e de não conseguir colocar o pé no chão no dia seguinte, sabe? Era assim que a gente fazia. Mas eu não sabia que tantas vezes que a gente saía para dançar, nesse dia algo seria diferente. Foi aniversário do Wagner, nós estávamos no camarote, e aí num dado momento a gente desceu para poder dançar, como a gente sempre fazia, abria aquela roda bonita e lá a gente acabava de dançar. E nesse caminho de ir para essa roda, um rapaz me puxou pelo braço, querendo conversar. Tá louco? O cara não sabe nem, com tanta segurança atrás de mim, né? Não sabe quem eu sou. Enfim. E aí a gente passou e foi dançar. Subimos pro camarote, descemos novamente, ele me pegou pelo braço de novo. Falei, gente, esse cara tá muito insistente. E não dei bola nenhuma e segui em frente. Na terceira vez eu passei de novo. E ele não mexeu mais. Ali, acho que ativou um alerta ali de que alguma coisa estava saindo fora do controle. E aí eu voltei, chamei ele para conversar, nós fomos pro camarote dançar, conversamos bastante. E daquele dia em diante, até hoje, a data dessa gravação, nós estamos há 21 anos juntos. Legal isso, né? Mas não foi fácil. Claro que não. Não foi fácil mesmo. Eu deixei até uma cola aqui do meu lado, porque são muitas histórias, né? Muitas histórias e eu espero poder contar todas para vocês nesse programa Mulheres que Apaixonam. Mas eu quero começar te contando que de lá para cá nós passamos praticamente a metade das nossas vidas juntos. Foram 21 anos, né? 21 anos. Eu ainda estava no colégio. Ele já estava trabalhando em São Paulo, então ele vinha para cá aos finais de semana, vinha às sextas-feiras e só ia embora na segunda-feira depois de me deixar no colégio. Eu estava no ensino médio ainda nessa época. Mas nós já tínhamos muita autenticidade, então nós já sabíamos muito bem o que a gente queria. Eu já tinha na minha cabeça muito claro qual era o futuro que eu queria para mim, ele também já tinha na cabeça dele muito claro o futuro que ele queria para ele. E a gente sempre deixou isso muito claro, os nossos sonhos, os nossos objetivos de vida. Eu acho que isso ajudou muito
em todo esse processo que eu quero contar para vocês aqui. Logo depois do ensino médio, veio a faculdade. E junto com a faculdade, nós juntos passamos por muitas inseguranças, por muitos altos e baixos, né? É um mundo completamente novo, cheio de coisas novas. E sim, bateu muita insegurança, tanto da parte dele quanto da minha parte. E a gente seguiu firme, seguimos juntos. Nós namoramos 3 anos e logo em seguida nós ficamos noivos. Eu me lembro até de uma parte da aliança. Eu, louca da aliança, achava que para ter um compromisso sério a gente precisava ter uma aliança. Ele falava, para com isso. O que mostra que o nosso relacionamento é sério é o nosso dia a dia, né? As minhas atitudes. E naquele momento ele estava com um masculino bem forte, me mostrando, né, o caminho. Porque a gente vai se perdendo em algumas... Todo mundo tinha, então eu queria ser igual a todo mundo. Enfim, 2 anos depois, 3 anos nós estávamos juntos, 2 anos depois a gente foi pro nosso noivado e tinha tudo para dar errado. Foi a primeira vez que eu fui conhecer os pais dele. E no final de semana anterior, eu fui pro clube tomar sol. E eu com essa pele super morena aqui, né? Acabei pegando uma insolação. Bonita. Bonita. Acabei pegando uma insolação e nos lábios também. E o dermatologista me recomendou uma pomada que, pá, cara, me deu uma super reação alérgica, somou uma casca e eu tava parecendo um monstro de pedra. Bem isso, né? Pra conhecer o sogro e a sogra no dia do noivado, assim. O humor tava ótimo, né? Com certeza. Bom, mas enfim, passou, aconteceu. E aí, alguns anos depois, a gente foi começar a marcar o casório. E quando a gente foi falar sobre isso, ele não tinha muita vontade de casar na igreja, ele não tinha muita vontade de fazer festa. E eu, a louca do bailão, já estava pensando em que banda que a gente ia contratar. A grana não era uma das maiores, né? A gente estava fazendo faculdade. Nessa época a gente começou a comprar nosso primeiro apartamento. Já estava em construção. Então a grana ali estava super apertadinha. Mas ali eu também tive que ter um feminino forte. Porque eu tinha muito, muito claro isso dentro de mim. De que ali era algo que eu estava fazendo que para mim fosse para sempre. É lógico que a gente sabe que não é assim que funciona. Mas casei de princesa, de coroa, de luva, tudo aquilo que eu mais queria. E eu queria que aquilo fosse para sempre mesmo. Ou que se não fosse, pelo menos ele ficasse eternizado daquela forma, né? Como foi. E ele concordou. Então, bora pensar na festa, como que isso ia ser. A gente chegou, depois de muito custo, a gente conseguiu fechar uma pizzaria, que ia ter banda, né? Para a gente poder receber os convidados, poucos convidados, porque seriam só as pessoas da família, pouca verba. Estava tudo certo, feliz da vida. Os convites já tinham sido enviados, as confirmações feitas. 7 dias antes do casamento, o restaurante me liga e diz, olha, o meu sócio não concordou em fechar a pizzaria, então infelizmente eu vou ter que cancelar o evento de vocês. E aí nós tínhamos 7 dias para reorganizar toda a festa. E o universo conspirou. Deu tudo certo. Em 7 dias nós conseguimos um salão, conseguimos um buffet e foi muito melhor do que a pizzaria. Então, naquele momento, o errado deu muito certo mesmo. E dali, nós fomos... teve mais um detalhe, que na igreja, eu atrasei, acho que foram uns 10 minutos. Esses 10 minutos, o padre já estava indo embora. O padre não aceitava ficar esperando. E os padrinhos tiveram que buscar ele, quase indo para a pracinha, assim, na frente da igreja. Volta, que ela já está voltando. Olha, gente, o padre estava indo embora. Mas a gente foi, casamos e acabou dando tudo certo. Depois disso, a gente teve as dificuldades da festa. Deixa eu lembrar se eu estou indo na ordem. É tanta coisa, para ver se eu estou indo na ordem certinha. A obra. E nessa época, quando a gente já tinha agendado o casamento, a obra do apartamento atrasou.
Então nós íamos casar e não íamos para o apartamento. E agora íamos fazer o quê? Nessa hora a gente falou, vamos alugar uma kitnet, vamos fazer um test drive de casamento antes de casar. E assim a gente fez. A gente morou 10 meses nessa kitnet. Foi bem interessante. E foi bem nessa época que eu já tinha tirado a minha carta de motorista e ele me deu o primeiro Fusca. Era um Fusca vermelho. Ele chamava Rabanete do Asfalto. Lindo nome, né? Ele dizia assim, ó, seu presente, porque você é nova de volante, pelo menos se bater, se quebrar, fica mais barato, né? Pra consertar. Tem muita gente dessa época que vai assistir esse vídeo e vai lembrar disso, que já andou com a gente no Rabanete do Asfalto. E era uma aventura, né? Era uma aventura. Eu lembro quando a gente pegou ele só passava até a segunda marcha. Não passava a quarta, não. Parava na segunda. Mas foi muito bom. A Norminha vai lembrar dessa história. Nessa época, eu já trabalhava, eu já estava cursando a faculdade, né? Me formei em administração de empresas. E depois, nessa época, eu já estava fazendo a minha pós-graduação quando a gente foi para o apartamento. Eu fiz minha pós em gestão de pessoas e ele ainda trabalhava em São Paulo, chegava em casa bem tarde, eu também bem tarde. Foi uma exaustão muito grande, né? Para a gente conseguir chegar onde a gente queria chegar, eu tinha um grande sonho de ser professora universitária, um grande sonho mesmo. E a pós-graduação estava sendo feita para isso. E esse sonho foi concretizado. Eu amei muito tudo isso. Se tiver alunos meus aqui assistindo esse vídeo, eu tenho uma gratidão imensa por vocês na minha história, por ter sido professora paraninfa de vocês. Isso enche meu coração de orgulho. Foi uma história linda que a gente viveu juntos, né? Nessa época nós estávamos no AP, nós já estávamos lá há 5 anos, esse sonho já tinha sido realizado. E a gente chegou num ponto que a gente já estava fazendo 1000 reformas no AP, as contas já estavam pagas. E ali a gente já não tinha mais desafios, objetivos. Mas nós tínhamos amigos que moravam em chácara. E a gente ali praticamente acabou tendo a nossa segunda casa. A gente ficava em casa e também ficava muito tempo lá com eles. Até um dia que a gente falou, acho que está na hora da gente se desafiar de novo. O que você acha da gente construir uma casa maior, né? Porque o pé era pequenininho, só para nós dois. Ele, legal, mas aonde? Aí eu falei, lá no condomínio onde nossos amigos moram, o que você acha? Ele falou, eu pensei a mesma coisa. E lá nós começamos nessa onda de procurar o terreno. E lá estávamos nós, novamente, construindo, com os desafios. Mais 5 anos. 5 e 5 anos, né? A gente foi lá, construiu. E aí eu já estava próxima dos 29 anos. E sabe quando aquele relógio biológico começa a bater para a maternidade? Eu entrei nesse processo. E eu falei, caramba, eu já conquistei tantas coisas que eu queria da minha vida. E agora parece que tá faltando alguma coisa, né? Todo casal casa, tem um cachorro. Você fala, cara, agora tá faltando alguma coisa. E esse reloginho bateu. E aí quando eu fui falar com ele, ele me disse assim, eu acho que eu não tô pronto. Eu tinha muito medo. Naquele momento, muitas amigas minhas estavam passando por esse processo de gravidez e elas não engravidavam. E eu falei, meu Deus, eu nunca tentei. Será que isso também vai acontecer comigo? Então, nós tínhamos uma viagem para o final do ano, em novembro. Eu falei, se a gente liberar as porteiras agora, né, pelo menos eu vou ficar pensando na viagem e vou ficar pensando tanto na gravidez. Haha! 40 dias depois, recebemos a notícia, estamos grávidos. E foi uma alegria muito grande. Era uma mistura de alegria, felicidade com... Ai, meu Deus, como vai ser daqui para frente, né? Nós estávamos acostumados a vivermos a 2, a fazermos tudo a 2, e agora como que vai ser a 3? E assim foi. A casa, nós construímos a nossa própria chácara, já tinha um quartinho ali, já pensando nisso, né? Um quartinho do bebê. E com 7 meses de gestação, eu descobri que tinha uma princesa a caminho do castelo. E nós ficamos muito, muito, muito felizes, muito mesmo. E ali, tudo começou a mudar, né?
o corpo começou a mudar, os hormônios mudaram, o emocional mudou. Tudo que antes tinha uma direção começou a ter outra direção. E aí a Manuzinha, nossa pequena hoje, a gravação desse vídeo está com 7 aninhos, quando ela nasceu ali também uma mãe, nasceu também ali um pai, né? E todo o meu mundo foi voltado para a maternidade, totalmente. Eu era a louca da papinha, que tinha de carne de frango etiquetada em forma alternada. Eu era mãe, eu era médica, eu era cozinheira, eu era quem fazia os brinquedos dela. Eu fazia tudo, tudo. Qual o problema disso? Claro que nenhum, né? Eu era mãe de primeira viagem e eu estava ali disponível para isso. Nesse momento eu parei de trabalhar, parei de dar aula e eu falei, quem eu sou? Eu sou a mãe da Manuela. E isso me enchia de orgulho, me enche de orgulho até hoje. Só que eu não contava que depois de alguns anos, uns 2, 3 anos de maternidade, um vazio começou a me preencher. Um vazio da minha própria identidade, sabe? Uma mulher que sempre trabalhou, que sempre estudou, que sempre esteve no meio de muitas pessoas, ajudando muitas pessoas, fazendo treinamentos, network. Naquele momento, a minha vida era só a maternidade, né? E isso não é pouco, tá? É muito, é muito. Porque a gente sempre quer ser a mãe perfeita. E eu sei que isso não acontece só comigo, né? E aí, sendo tudo da Manu, sendo o Porto Seguro, a médica, a costureira, um dia, conversando com as amigas, que também viviam a mesma realidade, ela me disse assim, a gente já combinou que quando eles fizerem 18 anos, nossos filhos vão estudar fora do país. Aquilo começou a apertar meu peito de uma tal forma, porque antes disso, eu e meu marido, o Alex, a gente dizia que quando a Manu crescer, quando ela for para a faculdade, quando ela for, né? Quando ela crescer e for embora para estudar, a gente vende tudo e vai atrás dela, para onde ela for. Esse era o nosso pensamento antes. E aí quando ela falou aquilo, me deu um aperto no peito, porque era o que eu gostaria que ela fizesse, né? Que ela tivesse essa oportunidade que eu não tive. Mas ao mesmo tempo apertava, deixava com o coraçãozinho assim bem pequenininho. E ali eu comecei a perceber que meu mundo estava sendo só a Manu. E com muito amor e respeito, né? A maternidade, tudo isso, eu dizia, não, eu sou mãe da Manu, mas eu também sou mais do que isso. Eu tenho mais para dar, eu tenho mais para contribuir. Só que eu fiquei nessa guerra interna, né? De talvez não me achar uma boa mãe, ou uma mãe insuficiente. E aí eu fui começando a ser preenchida por um vazio, por uma tristeza, por uma ansiedade. Porque eu queria, né, estar ativa no mercado, fazendo aquilo que eu sempre gostei de fazer. Mas eu também não queria abrir mão da maternidade, não queria deixar o dia inteiro na creche. Eu tentei fazer isso, não consegui. E eu falei, então, e aquilo começou a me provocar sintomas físicos. Mesmo eu já tendo passado por terapia desde a gravidez. Nada funcionou. E essa inquietude começou depois a ser provocada por questões físicas mesmo, né? De insônia, de taquicardia, de impaciência, crises nervosas. E aí foi um momento em que o casamento vai ficando mais morno, porque o assunto é só maternidade. As planilhas de custo é só maternidade. As novidades é só se fez xixi, se fez cocô, se andou, se apareceu dentinho. E não que eu esteja minimizando tudo isso, não é isso. Tudo isso é muito importante. Mas isso é só uma parte de nós, né? Essa é uma fase da nossa vida.
Mas eu percebi que naquele momento muita coisa em mim tinha sido apagada. A mulher Paula tinha sido apagada só para mãe, né? E ali eu comecei a perceber as primeiras dificuldades dentro da minha relação. Só que eu não enxergava isso. A gente podia conversar, a gente discutia, mas a gente nunca conseguia chegar num ponto em comum de mudança. Até que um dia eu estava assistindo alguns vídeos e vi um vídeo do Augusto Cury falando sobre qualidade de vida. E ele falava sobre os sintomas. E era exatamente os sintomas que eu estava sentindo. E aí ele tinha um curso na época, eu nem sei se ele tem mais, que falava sobre qualidade de vida. E eu falei, eu vou. Eu sempre gostei do Augusto Cury, para mim ele sempre foi uma referência. E eu quero fazer esse curso. Sempre gostei de estudar. Eu vou fazer esse curso. Mas e agora? Com quem eu vou deixar a Manu pequenininha? E todos os cursos que eu tinha que fazer eram em São Paulo, eram imersões de finais de semana. E meu coração de mãe não me permitia deixá-la. Esse curso era uma vez por semana e tinha curso à tarde, tinha curso à noite. Eu falei, eu vou. Mas antes disso, o marido não colocou muita pilha em mim, não. Porque alguns meses atrás, procurando me encontrar, né? E eu não sei quantos de vocês já passaram por isso também, tentando se encontrar, pensando numa saída, né? Que chama Síndrome do Ninho Vazio, antecipada no meu caso. Eu falei, eu já sei qual é a solução. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou começar tudo do zero. Eu vou fazer pedagogia. Como assim pedagogia? Você vai largar tudo que você fez, graduação, pós-graduação, para começar tudo do zero? Eu falei, tô disposta. Porque olha só, a gente vai resolver os nossos problemas. Eu fico com a Manu no período da manhã e à tarde eu dou aula. Vai que eu consigo até dar aula para ela. Olha eu lá de novo, tentando cercar a Manu de todos os lados, né? De mãe. Na última hora eu desisti. Eu vi que meu coração não batia forte por isso. Eu amo essa profissão, respeito imensamente, mas não nessas condições. Para ser pro de crianças e para essa necessidade que era para suprir nada mais do que a maternidade de novo, né? E aí eu cancelei a matrícula, perdi a matrícula. E aí depois, logo em seguida, veio o curso do Augusto Cury, eu falei, eu vou. Isso, meu coração bate forte. Quem diria que 1 ano e 8 meses depois, passando por todo esse curso e aplicando ele na minha vida, eu tive os resultados de que muita coisa mudou. Parecia que o mundo aqui fora estava diferente. Eu sei que não. Era o meu mundo interno. Porque o mundo externo, na verdade, é reflexo do mundo interno. E aqui dentro, muita coisa tinha mudado. Eu conheci muitas pessoas. Eu aprendi muito com elas. E muita coisa foi mudando, sabe? E a minha relação foi mudando. A minha questão com a maternidade foi mudando. A minha relação comigo mesma foi mudando. E depois de todo esse aprendizado, eu disse na minha última aula de apresentação que era o nosso legado, né? Então eu fiz a parte de qualidade de vida, depois eu fiz a gestão das emoções, depois eu fiz a gestão do tempo e do empreendedorismo. Eu fui por todas as áreas, né? Da qualidade de vida e no final tinha a qualificação para ser coach. E aí, realmente, eu falei, esse vai ser o meu legado. Eu quero mostrar para as mulheres que sim, pode ser diferente, que a gente pode sofrer menos, que existe uma luz, que existe uma saída. E aí eu me tornei life coach, para passar toda essa história para as mulheres, para encurtar esse caminho. E de lá, eu que sempre gostei de estudar, eu nunca mais parei. Então eu dizia assim, o coach é ótimo, mas eu quero saber mais. E aí me veio a naturopatia, onde a gente aprende tudo sobre a parte natural dos cristais, dos florais, da aromaterapia. Aqui em casa hoje nós não temos farmácia, nós só utilizamos recursos naturais. Qualquer dia eu falo mais sobre isso para vocês. E aí eu fui me encantando por isso, e agora eu quero mais. E aí veio a análise corporal, e agora eu quero mais. E aí eu fui para a linhagem das constelações sistêmicas, e aí veio a física quântica.
É engraçado que conforme você se abre, o universo também se abre para você. E ele vai te mandando as pessoas certas, ele vai te colocando o conteúdo certo, ele vai te guiando, né? Uma força maior ali que te guia, que te traz as pessoas, que te traz as palavras certas. E eu sei que muita gente vai se identificar com isso que eu estou dizendo, de que o universo dá um jeito de fazer com que as coisas cheguem até você. E aí, desse momento em diante, eu nunca mais parei e fui sendo cientista da minha própria vida. Todas as imersões, todos os cursos, tudo que eu fui aprendendo sobre a mulher, sobre o mundo feminino, sobre as nossas dificuldades, sobre a nossa linhagem feminina, sobre o nosso útero, sobre a nossa conexão com a natureza. Tudo isso eu fui aplicando em mim mesma. E eu vi em mim a mudança. Eu vi as pessoas dizendo para mim: Paula, você está tão diferente. Hoje eu sinto essa diferença através do magnetismo, das pessoas que eu atraio, das pessoas que ficam próximas a mim, dos resultados, né? Nesses 21 anos, eu digo para vocês que nós estamos vivendo a melhor fase da nossa vida. Tanto pessoalmente, profissionalmente, amorosamente. Eu fico até emocionada de dizer. Porque diante de várias dificuldades, inclusive é que meu pai queria que eu fizesse direito para servir a carreira pública, para me ver como juíza. E eu não queria. Eu queria fazer o que eu faço hoje. Com muito amor. Foi muita briga, mas deu certo. Hoje, 21 anos de relação, nós somos mais do que homem e mulher, mais do que pai e mãe. Nós sim nos tornamos parceiros de vida. E é tão bom quando você tem alguém para dividir a vida, né? Para compartilhar com ela a sua vida. Os momentos difíceis, mas também para querer dividir com ela as nossas alegrias. Eu me lembro que no começo, a gente não queria mais fazer as coisas que a gente fazia sozinho, continuar fazendo sozinho. Agora a gente queria fazer juntos. Não era uma obrigação, era um querer estar perto. Era um querer estar por perto, né? E isso a gente traz até hoje. Não é por obrigação. A gente faz questão de um estar na companhia do outro. E isso traz pra gente uma força, uma potência para a vida. São duas forças que se unem. E isso traz conforto, isso traz segurança, isso traz abundância, isso traz prosperidade. Sim, tudo isso é possível. Às vezes não, muitas vezes, né, eu vi, você é tão nova, você vai se relacionar pra quê? Pensa bem, você tem uma vida inteira pela frente. E aí é tão bom quando você olha pra trás, apesar das dificuldades, e diz: essa é a minha história. E eu sei que um dia, todos nós, lá na frente, velhinhos, vamos querer viver só de histórias. Mas eu te confesso que eu não tive ninguém para me dizer tudo o que eu digo para as mulheres dentro do processo Relacionamento em Essência. E que se eu tivesse uma pessoa que pudesse compilar tudo isso, todos esses ensinamentos, todas essas ferramentas de anos de aprendizado, de dores, de sofrimento,
e pudesse me dizer passo a passo para encurtar tudo isso e viver um relacionamento maduro, próspero, descomplicado, sem mimimi, com felicidade, prosperidade, abundância, é claro que eu queria saber. Essa é a minha história. E você? Qual é a sua? Qual é a história dos seus relacionamentos que você quer contar? O que você contou até aqui? Conta aqui pra mim. Eu vou querer saber. Eu vou ler um por um. Gratidão por ter você aqui comigo. E que venham muitas mulheres que apaixonam pela frente. Beijo grande no seu coração.